Meu nome é Luiz Renato França, eu trabalho com biologia reprodutiva comparada de vertebrados, desde peixes até o homem, no caso o homem e fertilidade, né? E desde criança eu, naturalmente, sempre fui uma criança muito, na época, né, curioso, lia tudo que me passava pelas mãos e gostava muito de animais, de plantas, andar ao redor da cidade onde eu nasci, Jataí, Goiás. Eu conhecia ao redor da cidade uns 10, 15 quilômetros a pé, pegando frutos no cerrado, tomando banho. Então eu creio que foi uma infância muito feliz e que infelizmente hoje poucas pessoas têm a oportunidade de ter uma infância tão livre. Eu diria que minha infância foi totalmente livre. E tudo que eu decidi na minha vida, desde então, foi também decisão única, exclusiva, pessoal, sem nenhuma pressão, nem nada, né? Só a posição que eu ocupo atualmente no INPA, que eu estou iniciando como diretor, é que foi uma posição pela importância tão grande para a Amazônia, para o Brasil, mesmo para o planeta, que eu conversei com o máximo possível de pessoas para que eu tomasse uma decisão de me candidatar. Mas em termos de pesquisa, de ciência, naturalmente pelo fato de eu gostar muito da natureza, principalmente de animais, eu tinha um mini zoológico na minha casa, minha mãe ficava desesperada, todo animal que eu encontrava eu queria levar para casa, tinha uns 10, 15 animais, quando eu falo mini zoológico era no quintal de casa. Então eu creio que cursar medicina veterinária foi uma coisa natural. E como eu adoro esporte, joguei futebol 30 anos, quase que no nível profissional, eu já tinha decidido que se eu não entrasse para a veterinária, eu iria para a área de esportes. Mas eu passei muito bem no curso de veterinário, fui dos primeiros colocados. Depois eu fui considerado o melhor aluno da turma, uma turma muito boa da Universidade Federal de Goiás. Muitos colegas se tornaram professores. E a partir de determinado momento, quando eu entrei para a universidade como professor, com 22 anos, eu fui o professor que assinou o contrato mais novo na história da universidade até aquele momento. Então eu entrei com 22 anos na Universidade Federal de Goiás e aí eu planejei que em 4, 5 anos eu sairia para fazer mestrado, doutorado. Foi quando eu migrei para Belo Horizonte, onde eu fiz mestrado, doutorado seguido. E logo após eu fui para o exterior, onde eu fiz pós-doutorado e fiquei na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E depois de quase 30 anos dessa jornada mineira na Universidade Federal de Minas Gerais como aluno de pós-graduação e também professor que eu entrei, depois de 30 anos eu resolvi ter desafios maiores, que foi candidatar a essa posição no INPA. Mas talvez o que seria mais importante para vocês é saber alguns detalhes dessa escolha de trabalhar com reprodução, porque um dos aspectos mais importantes para a vida da forma que nós conhecemos, na maioria das espécies, é se reproduzir. Então, logo de início, eu trabalhando com animais, eu fui para o lado de reprodução. E como eu sou naturalmente curioso, eu decidi trabalhar com vertebrados, de peixe ao homem. Talvez seja o único grupo que eu tenho em Belo Horizonte ainda, o laboratório lá, que trabalha com biologia reprodutiva comparada. Porque uma das melhores maneiras de entender os processos é comparar. Uma mensagem que eu deixaria para quem quer fazer pesquisa, ou isso vale para qualquer coisa, mas eu acho que é fundamental a curiosidade, o entusiasmo, a determinação e às vezes até a obstinação. Porque no meu departamento, na minha história da UFMG, como eu fui crescendo muito rápido, os empecilhos locais eram muito grandes, porque é como você não pode ir daqui até ali. Você não pode fazer isso, não está na hora. Eu acho que isso não são as pessoas que determinam. É o próprio indivíduo, é a aspiração dele, é a ambição dele que determina isso. Então os mecanismos, eles têm que existir como uma forma geral, mas do ponto de vista individual, nós não controlamos as pessoas. Então quando os meus alunos, às vezes eu converso, falo um pouco da minha história de vida,
e falo, se você tem um sonho, vá atrás, mas tem que ser muito determinado e estar preparado para vencer os obstáculos. Mas eu creio que a história das pessoas que têm sucesso em qualquer atividade, ciência não é diferente, essa marca, essa genética, ela é a mesma. Tem que ter determinação, entusiasmo, resiliência, e as dificuldades vão existir para todos. Todos os colegas meus que eu conheço no exterior, conheço muitos pesquisadores extremamente bem-sucedidos, todos eles têm uma história de muita luta, muita dedicação, mas muito entusiasmo. Porque se a gente não tiver muito entusiasmo, acho que até para sair na rua, para andar um pouquinho, não funciona, né?